Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Jornal 101 faz uma homenagem a elas. Como todos os anos, escolhemos mulheres marcantes aqui em Jaboticabal. Hoje nós vamos conversar com a Maria de Fátima Costa Matos, professora, que vai contar um pouco da história dela e também de alguns trabalhos e do Dia Internacional da Mulher. Maria, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101, muito obrigado. Vamos falar um pouco da sua história, contar a sua história como professora, você que tem um trabalho marcante aqui em Jaboticabal. Eu fui professora de educação artística e educação musical na escola pública por 20 anos em Jaboticabal. E lecionei no Colégio Santo André também por muitos anos educação artística e educação musical. Eu me formei nessa área de artes, né, educação artística, o desenho, a música, fiz pedagogia, mas sou também bacharel em música. Fiz a faculdade de música, de instrumento, que é o piano. E depois de 20 anos lecionando na escola pública em Jaboticabal, eu deixei. E hoje eu me arrependo, até, mas deixei porque eu quis voltar a fazer o mestrado na Unesp, em Franca. Eu tinha começado e quando eu engravidei eu precisei parar. Aí eu voltei e como a partir do momento que você ingressa numa situação como essa, pessoas que já são dedicadas à educação, como eu toda a vida fui e queria continuar sendo, eu entrei no mestrado e aí o bichinho da pesquisa entrou na veia e nunca mais saiu. Dali eu fui para o doutorado e depois do doutorado eu continuei nos grupos de pesquisa, fui trabalhar num programa de mestrado, tenho orientado 23 dissertações de mestrado, que é o total que eu orientei. Fiz várias bancas de mestrado e doutorado no Brasil, em vários estados e fora do país. Hoje, continuo lecionando no ensino superior, continuo professora de História da Arte, que é o que eu sempre fui, dou aula de História da Arte no curso de Arquitetura e Urbanismo aqui em Ribeirão Preto, e no curso de moda também, desse mesmo Centro Universitário Moura Lacerda. E tenho livros publicados, sou palestrante nacional e internacional, cheguei a visitar a convite, né, de várias universidades portuguesas, faço palestra, tenho um vínculo bom com a Universidade do Minho, em Guimarães, e assim a gente foi desenvolvendo, assim eu fui desenvolvendo a minha carreira até hoje. Atualmente, as minhas pesquisas estão voltadas para as artes manuais. Eu dei início a uma pesquisa por volta de 2019 sobre a formação feminina, né, a formação da mulher no final do século XIX e início do século XX. E com isso eu fui pesquisar quando a disciplina de artes manuais entrava no ensino público. Porque todas nós mulheres da minha geração, que hoje estão na casa dos seus 60, 70, 80 anos, todas nós tivemos no currículo do antigo primeiro grau, né, que seria o fundamental hoje, nós tivemos uma disciplina de trabalhos manuais. E isso, na verdade, fazia parte da boa educação da mulher. E eu me encantei com esse tipo de pesquisa. Depois trabalhamos num levantamento que eu fui convidada pela UDESC, em Santa Catarina, para poder fazer parte como subcoordenadora de um grupo de pesquisa, e nós fizemos um levantamento no Brasil de ponta a ponta, com 20 pesquisadores, aonde cada uma de nós, nos seus estados, estava procurando fazer esse levantamento sobre a formação feminina no estado através das artes manuais, do desenho, do bordado, da costura, então as escolas técnicas e principalmente como que isso tudo chegou nos dias de hoje, que vai recebendo o nome de design de moda, né? Então naquela época não tinha nada. Então foi uma pesquisa densa, graças a Deus foi muito bem publicada, até hoje é bastante lida. E atualmente eu desenvolvo um trabalho na região metropolitana de Ribeirão Preto, nas 34 cidades, vamos terminar agora em abril, aonde eu visitei as 34 cidades, buscando fazer uma rede de cooperação do artesanato
na região metropolitana de Ribeirão Preto. Conseguimos. Consegui cadastrar 650 artesãos, 250 estão participando conosco mais ativamente. Já construímos uma plataforma que se chama Circulaí. Esses artesãos já estão locados na plataforma. É uma plataforma que, inclusive, o maior número de acesso tem sido da Alemanha e da Holanda, para satisfação nossa, e foi um projeto custeado pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Nós temos ainda 2 últimas feiras, que fazemos uma em Ribeirão Preto, uma em Cravinhos, no mês de março, que é a última, e vamos prestar conta. E agora nós estamos concorrendo a outro edital para ver se a gente consegue dar continuidade a esse trabalho. Porque esse tipo de trabalho, que hoje tanto se prega, tanto se fala, né? Poxa, faz bem para a saúde, o trabalho, as artes manuais, o bordado, a costura. Então, hoje, se fala muito nisso como saúde mental. Mas, na verdade, tudo isso sempre existiu na vida urbana do nosso país. Só que as mulheres, elas passaram por um apagamento muito grande da história durante todo esse tempo. E trabalhar com esses afazeres domésticos e fazeres manuais era um pouco desagradável e visto como uma atividade menor, coisa de mulher, entre aspas, que tem que saber costurar, bordar, pregar um botão na camisa do marido. E quando essa mulher vai para poder entrar no mercado de trabalho como costureira, como modista, as coisas começam a se modificar. E, a partir daí, no século XX, as escolas começam a se frutificar e dão uma formação, uma profissionalização para essas mulheres. Só que por que eu quis ir buscar essas artesãs na região metropolitana? Porque nenhuma delas foi profissionalizada. E, pela primeira vez, esse projeto deu uma profissionalização. Eu tenho senhorinhas conosco de 85 e 88 anos, uma belezinha, que são de Caça dos Coqueiros. Muitas pessoas idosas que conhecem muito mais da vida do que nós e que têm um trabalho fantástico manual. E elas disseram que pela primeira vez elas puderam estudar. Fizeram as oficinas conosco e hoje estão vendendo seus produtos, porque o Circulaí é uma plataforma que não é de e-commerce, porque nós não ficamos com o dinheiro. Eu só trabalhei nesse projeto para dar voz e trabalho a mulheres que não tiveram essa oportunidade. Na verdade, nessa plataforma entra o nominho dela, um e-mail ou um celular. Ou se ela tem uma página no Instagram, e aí a pessoa que quer comprar o produto entra em contato direto com ela, compra, paga, faz tudo. Para nós, só de ter alcançado esse prazer, já está pago, porque a gente já foi remunerada por um projeto de pesquisa. Então, realmente, eu tenho trabalhado muito hoje em favor disso. A minha seara eternamente será a área das artes. E como historiadora da arte, hoje, eu busco, dentro das artes manuais, fazer esse levantamento histórico, privilegiando esses modos de fazer e pensar feminino, que ultimamente tem sido tão falado no país. Maria, para a gente encerrar, queria que você falasse da importância do Dia Internacional da Mulher, você que fez essa pesquisa sobre educação feminina nos séculos 19 e 20, e perspectiva do futuro da mulher para os próximos 30, 40, 50, 100 anos. Eu acho muito importante a gente comemorar o Dia da Mulher. Ele vem sendo comemorado há, teoricamente, poucos anos, né? Mas eu acho muito importante, porque a gente tem que valorizar esse ser humano que trabalha em 3 períodos, manhã, tarde e noite. E que muitas vezes, quando chega à noite, ainda vai terminar de arrumar a casa e preparar a comida da marmita do dia seguinte, para ela poder sair às 7 da manhã com a marmita que ela vai almoçar, deixar o almoço pronto para marido e filhos. A mulher, pela própria natureza, sempre foi um ser extremamente sobrecarregado nos afazeres familiares. Assim mesmo,
a gente percebe que a grande maioria das mulheres se voltou ao estudo já em finais do século XX, buscando um outro tipo de profissionalização. A semana passada, jornais, televisão noticiou, né, de maneira geral, a importância de, no último Enem, 60% das pessoas dos idosos, e não dos jovens, 60% dos idosos, eram mulheres de 60 anos para fora, prestando uma faculdade. Então, eu acho que é essa valorização que tem mostrado para a mulher que ela tem possibilidade de ser, sim, um ser humano, trabalhar, projetar-se e, por que não, ocupar cargos que hoje em dia a gente tem visto com tanto benefício, a gente tem visto mulheres em cargos altos e substituindo cargos masculinos, inclusive. Porque o fato da mulher ocupar um cargo alto não subestima a capacidade masculina. Da mesma forma que os homens não deveriam nunca ter subestimado a capacidade das mulheres. Elas podem, sim, e devem estar também num degrau mais alto da nossa sociedade. Elas estudam, produzem pesquisa, e hoje em dia o número de mulheres pesquisadoras é muito alto no Brasil. Eu acho que eu posso encerrar com o exemplo da colega pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a partir da célula-tronco deixa um caminho novo de vida, de resgate humano pela mobilidade. A polilamina, hoje, é uma realidade. E essa pesquisadora, durante 25 anos, se dedicou a uma causa que hoje é nobre, mas que a gente tem que lembrar em primeiro lugar. Os governos anteriores, principalmente o último, foi muito difícil fazer pesquisa nesse período. Com o corte de verbas das universidades, com o corte de bolsas pelo CNPq e pela CAPES, com esse querer afundar a capacidade de pesquisa e de conhecimento feminino. Assim mesmo. Hoje, nós temos esse produto. Fruto de uma pesquisa que, aos trancos e barrancos, teve um ente particular que investiu, um laboratório, porque acredita na força da pesquisa e na força das mulheres pesquisadoras. Eu louvo, sem sombra de dúvida, não só pela minha experiência, pela minha carreira, que eu construí desse jeito. Eu louvo a mulher pelo seu dia. A mulher brasileira, forte, firme e que não desiste nunca. Porque o lugar dela é onde ela quiser. E pode ser muito alto. Parabéns a todas. O Jornal 101 esteve em contato com a professora e pesquisadora Maria de Fátima Costa Matos, que falou sobre o Dia Internacional da Mulher. Diego Quintano, para o Jornal 101, a voz da cidade.